Em pronunciamento no Senado Federal, o senador Eduardo Girão pressionou Omar Aziz, presidente da CPI da pandemia, também conhecida como CPI do Circo, CPI da Cortina de Fumaça e Tribunal de Renan Calheiros, a dar espaço para uma oitiva do ministro Wagner Rosário da Controladoria Geral da União. Girão salientou as importantes descobertas de irregularidades e desvios milionários envolvendo estados e municípios, além de proferir críticas veementes a arbitrariedades de Omar Aziz, de Renan Calheiros e da panela que comanda a Comissão Parlamentar de Inquérito. Girão encetou: "Começamos a CPI com um grande equívoco. O reverendo, que estava marcado para amanhã, apresentou um atestado de uma crise renal. O presidente Omar Aziz, de maneira muito arbitrária, que é o que marca esta CPI, a deselegância, mandou que a perícia do Senado o reexaminasse. O médico que deu atestado para ele é colocado em xeque. Sei que os médicos estão sendo perseguidos no Brasil." Nesta toada, o parlamentar ressaltou: "Estou pedindo há mais de um mês, aprovamos o nome do ministro Wagner Rosário da CGU. Ele já deu entrevistas e quer vir à CPI, quer mostrar os dados. Ele já apresentou 53 operações de checagem em estados e municípios e já viu um prejuízo multimilionário. Um deles é o esquema escandaloso do Consórcio Nordeste, 300 respiradores com pagamento adiantado, quase 49 milhões, e até hoje não recebidos. Envolvem, pelos documentos a que tivemos acesso, 2 ex-ministros do governo Dilma. É por isso a blindagem? Esta CPI só faz o que quer. Decidem na calada da noite, decidem no grupinho, na panelinha deles, mas vou continuar insistindo para que possamos ouvir tanto o ministro quanto peças-chave do Consórcio Nordeste. Assista. Paz e bem, minha irmã, meu irmão brasileiro. Da mesma forma que no futebol, a gente não deve ter inimigo, pessoa que torce pelo outro time, não é absolutamente nosso inimigo, é adversário. E dentro do campo é um querendo ganhar do outro. Mas nós somos irmãos, filhos do mesmo Deus. A política nos reserva essa mesma linha de pensamento. Hoje o Brasil vive dividido, completamente polarizado, nos extremos. Brigas de zap entre famílias separam tios, primos, irmãos. Isso não é saudável. A gente deve ter nesse momento muita temperança, muita serenidade, porque o que está em jogo é a nossa nação, é a paz, é o futuro do Brasil, que é altamente promissor. Então, muito importante a gente fazer a nossa parte com relação a isso, se equilibrar no meio dessa tempestade, dessa briga política, e ter calma e fazer a nossa parte para promover a paz, construindo o bem. Começamos agora mais uma semana de CPI da pandemia. E, no meu modo de entender, respeitando quem pensa diferente, com um grande equívoco. O reverendo Hamilton, que estava marcado para amanhã, apresentou um atestado de problema de crise renal. Como outros já fizeram, como outras situações nós tivemos em relação à Covid. Mas o presidente Omar Aziz, de uma forma muito arbitrária, né, o que marca é a cara dessa CPI, e a deselegância, enfim, ele pediu para uma perícia do Senado ir atrás de ver realmente se o reverendo, que faz parte, é uma peça importante para que seja ouvida nessa questão da Covaxin, que ele seja reexaminado, ou seja, o que o médico deu atestado para ele é colocado em xeque, né? Você não confia mais nem em médico. Eu sei que os médicos estão sendo perseguidos no Brasil, especialmente aqueles que estudaram muito, renomados, especialistas. Mas, mais uma vez, a gente vê médicos aí sendo perseguidos com relação ao seu trabalho. O que o presidente Omar Aziz podia fazer? Espera 2, 3 dias enquanto ele melhora, né? Isso não vai fazer diferença. E coloca um requerimento que eu estou pedindo há muito tempo aqui no Senado Federal, na CPI,
Já faz mais de um mês que a gente aprovou o nome do ministro Wagner Rosário, o ministro da CGU, Controladoria Geral da União. O ministro Wagner já deu, inclusive, entrevista que quer vir à CPI, quer mostrar os dados e vai ser importante tanto para os oposicionistas quanto para os governistas e para o independente que eu sou. A gente poder ver exatamente problemas eventuais do governo federal, ele disse que traz as informações, problemas dos estados e municípios, que ele já apresentou 53 operações de checagem e já viu um prejuízo multimilionário nos estados e municípios a partir de verbas federais. Um deles é aquele escandaloso do consórcio Nordeste, que está no relatório dele, né? Aqueles 300 respiradores pagos antecipados, quase 49 milhões de reais, e até hoje não recebidos, que envolvem, supostamente, pelos documentos que a gente teve acesso, 2 ex-ministros do governo Dilma. É por isso essa blindagem toda, para não se ver? Por que não traz o Wagner Rosário? O ministro quer vir. O senador Randolph Rodrigues, no dia que a gente aprovou, disse ótimo, ele tem informações a prestar sobre o governo federal. Então vai agradar a gregos e troianos, né? Por que não fazer isso? Qual é o receio de ouvir o ministro? Eu sei que essa CPI é muito parcial. Ela só faz o que quer. Eles decidem na calada da noite a pauta, muda tudo, não conversa com os integrantes da própria comissão, não conversam, decidem ali no grupinho dele, na panelinha deles. Mas eu vou continuar insistindo para que a gente possa ouvir tanto o ministro Wagner Rosário, quanto também peças-chave do consórcio Nordeste, que eles blindam vergonhosa, descaradamente, desde o início dessa CPI. Mas você está acompanhando, a verdade vai triunfar, o bem vai vencer, e a que a gente continue emitindo boas vibrações para que o bem se estabeleça o quanto antes e a verdade ela triunfe no nosso país. Um grande abraço, boa semana, muita paz para você e para a sua família. Vai dar certo. Na sessão do dia 26 de maio, estavam na pauta dessa CPI as convocações de vários prefeitos de cidades, majoritariamente de capitais, onde ocorreram operações da Polícia Federal. Após uma reunião fechada, sem a minha concordância, tais requerimentos foram retirados da pauta e, desde esse momento, apesar da minha insistência e do anseio do povo brasileiro, no sentido de que se investigue a malversação de verbas federais pelos estados e municípios, não retornaram para a nossa deliberação ainda. Portanto, lá se vão mais de 45 dias sem que essa comissão tenha voltado a se manifestar sobre esse assunto. Tal silêncio, no meu modo de entender, é inaceitável. Desde o início da pandemia, foram centenas de municípios que entraram na mira da Polícia Federal, da Controladoria Geral da União e do Ministério Público Federal em operações conjuntas que se espalharam por todo o país. Apenas a título de exemplo, foram alvo das operações da CGU 178 atores públicos, desses 103 eram municipais, 73 agentes públicos e 36 fundos ou órgãos públicos. Os possíveis crimes imputados aos gestores municipais são os mais diversos, entre eles irregularidades no processo de licitação, utilização de empresa fantasma, adulteração, falsificação documental, contratação de empresas sem capacidade técnica operacional, sobrepreço, superfaturamento na aquisição de bens ou prestação de serviços. Portanto, crimes gravíssimos contra a administração pública, principalmente em época de pandemia, onde tantos estão morrendo ou passando fome. Aproveito para dizer que podemos estar perdendo, senhor presidente, uma ótima oportunidade de chamarmos ainda essa semana o ministro Wagner do Rosário,
convocação aprovada por todos nós no dia 10 de junho, ou seja, há mais de um mês, e que poderia se materializar nessa quarta-feira no lugar, por exemplo, do senhor Hamilton Gomes, que já apresentou atestado médico, alegando estar momentaneamente impossibilitado de vir à CPI. Entendo não ser tão necessário a convocação tão urgente do reverendo para a perícia médica a fim de comprovar a alegada enfermidade. Por mais que esse depoimento seja relevante, para o rumo das investigações, acredito particularmente que mais alguns dias, 1 ou 2 dias, não traria solução de continuidade para as apurações, ao passo que abriria espaço para a vinda do ministro da CGU, importante personagem para esclarecer desvios de dinheiro público em estados e municípios. Aliás, o ministro disse que quer vir, que já deu entrevista dizendo que quer vir. Para encerrar, senhor presidente, diante de todo o exposto... ele também esclarece do governo federal, né? Perfeito. Né? Deveria... Inclusive foi a alegação do senador Randolph no dia que a gente aprovou, e eu concordo com ele. Acho que tem que trazer para investigar governo federal, estados e municípios. Para encerrar, senhor presidente, diante de todo o exposto e dos demais indícios graves de mau uso de verbas públicas federais por diversos municípios do nosso país, é que recorro a Vossa Excelência que voltemos a colocar em pauta todos os requerimentos de convocação de prefeitos e ex-prefeitos das cidades onde foram realizadas operações de órgãos federais de fiscalização e controle já apresentados. Muito obrigado, senhor presidente. Aproveitando para perguntar também sobre os requerimentos da semana passada, quando é que o senhor prevê colocar em votação. Muito obrigado. Ô, Eduardo Girão, eu teria o maior prazer de fazer o que Vossa Excelência me pede, mas está se tornando rotineiro todas as pessoas que estão sendo investigadas, até porque a lei assim o permite, que eles consigam habeas corpus para ficar em silêncio aqui. No caso que Vossa Excelência está falando dessas pessoas que já estão sendo investigadas, que o senhor quer convocar, eles também teriam o mesmo direito se estivesse aqui. E isso tem atrapalhado um pouco as nossas investigações, e é uma coisa que nós temos que conversar sobre como nós podemos fazer isso. Vossa Excelência não tem dúvida que lhe dou toda a razão em relação a município ou qualquer outro órgão, sem problema nenhum. A omissão de muitos tribunais de contas do Brasil afora, que estão vendo tudo acontecer e, por incrível que pareça, não tomam nenhuma providência. Isso está acontecendo no meu estado, inclusive. Tudo que aconteceu no meu estado tem liminar. Veja bem, tem liminar do Tribunal de Contas para pagar indenizatório no meu estado. Só liminar na área de saúde.